Uma milionária arrogante convidou o filho da empregada para um jogo de xadrez, esperando humilhá-lo diante de seus convidados sofisticados. Ela não fazia ideia que o garoto negro de apenas 12 anos era um prodígio matemático capaz de calcular dezenas de jogadas à frente. O que deveria ser uma piada cruel transformou-se na noite em que a elite carioca testemunhou o nascimento de uma lenda que ninguém mais poderia ignorar. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. O casarão reluzente no alto da Gávea fervilhava com a nata da sociedade carioca. Políticos de terno impecável, empresários com relógios caros e socialites cobertas de joias circulavam pelos salões de mármore, enquanto taças de cristal tilintavam ao som de risadas artificiais. Helena Franco, a anfitriã de 62 anos, viúva de um magnata do petróleo, observava seu pequeno império social com satisfação quando avistou Rosa, sua empregada de longa data, organizando discretamente a mesa de aperitivos. «Rosa!» chamou Helena com voz estridente, fazendo vários convidados virarem a cabeça. «Aquele seu filho está na cozinha, não está? Traga-o aqui. Vamos ver se ele sabe jogar xadrez ou só serve para varrer chão como você.» Alguns convidados riram, outros fingiram não ouvir, mas todos observaram com curiosidade mórbida. Rosa sentiu o estômago afundar. 22 anos limpando aquela mansão, suportando humilhações diárias para garantir o sustento da família, e agora seu filho seria exposto como um animal de circo. Ela hesitou por um momento, mas assentiu e caminhou até a cozinha com passos apressados. «Rafa», sussurrou ela para o adolescente que organizava canapés em uma bandeja prateada. «A dona Helena quer que você vá lá para jogar xadrez.» Rafael, 16 anos, magro e de ombros curvados, ajustou os óculos de armação barata sobre o nariz. Seus olhos escuros, sempre atentos e inteligentes, encontraram os da mãe. «Tudo bem, mãe?» respondeu com uma calma que não combinava com sua idade. «Eu vou.» Enquanto seguia para a sala principal carregando a bandeja de canapés, Rafael sentia todos os olhares sobre ele. Alguns curiosos, outros desdenhosos, como se ele fosse uma curiosidade exótica. Seu uniforme simples de auxiliar de cozinha contrastava com os trajes de gala dos convidados. Rosa observava de longe, o coração disparado. 22 anos naquela casa, e nunca sentira tanta indignação. Mas por trás da preocupação havia algo mais, uma centelha de orgulho e antecipação. Porque Rosa conhecia seu filho como ninguém. Conhecia as noites em claro, estudando sob a luz fraca do abajur quebrado. Conhecia os livros empilhados no pequeno quarto que dividiam. Conhecia as medalhas escondidas na gaveta de meias. E enquanto Helena se preparava para humilhar publicamente seu filho, Rosa sabia que todos naquela sala estavam prestes a aprender uma lição que nenhuma fortuna poderia comprar. Helena ajeitou-se numa poltrona de couro, cruzou as pernas e sorriu, maliciosa. «Você já jogou nesse tabuleiro de marfim, garoto? Cada peça vale mais do que seu bairro inteiro.» Ela ajustou a pulseira de diamantes em seu pulso, certificando-se de que todos notassem o brilho. Os outros convidados riram, taças de champanhe nas mãos, olhares de superioridade trocados entre si. Rafael permaneceu imóvel, seus olhos escuros estudando cada rosto, cada detalhe do luxuoso salão. Tinha apenas 12 anos, mas já conhecia bem aquele tipo de olhar. O mesmo que recebia quando entrava nas lojas caras com sua mãe, Dona Maria, que neste exato momento limpava a cozinha no andar de baixo. O menino ajustou os óculos de armação barata e respirou fundo. Para eles, era só mais um pobre tentando se meter onde não devia. «Não, senhora, nunca joguei num tabuleiro tão bonito», respondeu com voz calma, surpreendendo a todos com sua postura. «Mas meu avô me ensinou com peças que ele mesmo esculpiu em madeira.»
Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que adorável! Talvez você queira nos mostrar o que aprendeu com seu avô artesão. Mais risadas preencheram o ambiente. Eduardo, querido, venha ver isso. Convidei o filho da empregada para jogar xadrez, Eduardo Mendonça, dono da mansão e um dos empresários mais influentes de São Paulo. Aproximou-se com curiosidade. Aos 55 anos, era conhecido por seu império imobiliário e por seu tédio constante. Interessante. Você conhece as regras. Garoto. No silêncio constrangido que se seguiu, Rafael enxergava muito além das risadas. Via insegurança disfarçada de arrogância. Via pessoas tão acostumadas a vencer que transformaram a vida em uma competição constante. Viu também uma oportunidade. Conheço, sim, senhor, respondeu, sentando-se à frente do tabuleiro quando Eduardo gesticulou para a cadeira vazia. Vamos tornar isso divertido, anunciou Helena aos convidados. Se o menino ganhar, Eduardo dará o quê? Uma bolsa de estudos? Ela riu como se tivesse contado a piada do ano. Eduardo sorriu, ajeitando as peças. Por que não? Se ele me vencer, pago uma bolsa integral até a faculdade. Os olhares dos convidados intensificaram-se. Rafael manteve-se calmo, observando o tabuleiro. Ninguém notou o leve tremor em suas mãos quando moveu o primeiro peão. Ninguém percebeu o brilho em seus olhos quando, mentalmente, já visualizava os próximos 15 movimentos. Helena levantou sua taça de espumante, o líquido dourado brilhando sob o lustre de cristal. Vamos apostar, então, sugeriu com um sorriso de superioridade. Se ele conseguir me dar trabalho, dou 5.000 para uma escola pública qualquer. Os convidados riram em uníssono, como se assistissem a uma comédia ensaiada. Alguns cochichavam entre si. Outros simplesmente balançavam a cabeça, divertindo-se com a situação. Rafael, entretanto, apenas sorriu de canto, sem mostrar os dentes, enquanto seus dedos tamborilavam suavemente na mesa de xadrez. Aquele sorriso, Rosa reconheceu na hora. Era o mesmo que ela via quando seu filho voltava da biblioteca com um livro escondido na mochila, temeroso que os outros meninos zombassem de seus interesses. Era o sorriso contido que ele exibia quando enfrentava sozinho as humilhações no colégio por ser diferente, por preferir equações a futebol, por fazer perguntas que nem os professores sabiam responder. E sempre, sem exceção, era o sorriso que precedia uma vitória silenciosa. Rosa sentiu um misto de orgulho e apreensão. Conhecia seu filho melhor que ninguém. Sabia que por trás daqueles olhos calmos havia uma mente que calculava possibilidades como um supercomputador. Desde os 6 anos, quando encontrou Rafael montando e desmontando o relógio da sala para entender seu funcionamento, ela percebeu que seu filho processava o mundo de forma diferente. Mas aqui, neste ambiente hostil, entre pessoas que o julgavam apenas pela cor de sua pele e pela profissão de sua mãe, seria diferente. O peso das expectativas parecia sufocante. Helena ajeitou-se na cadeira, colocando a taça sobre a mesa lateral com um tinido proposital. Vamos lá, garoto. Brancas ou pretas? Perguntou com falsa cordialidade. Rafael olhou brevemente para sua mãe antes de responder com voz serena. A senhora pode escolher. A resposta educada pareceu irritar Helena, que esperava intimidá-lo. E brancas, então, primeira vantagem para mim, declarou, girando o tabuleiro. Os convidados se aproximaram, formando um semicírculo ao redor da mesa. O ambiente, antes barulhento com conversas e risadas, agora ficava gradualmente mais silencioso. Alguns olhavam com curiosidade genuína, outros com desdém antecipado. Carlos, o anfitrião, cruzou os braços com um sorriso de escárnio. Rosa permaneceu de pé, ligeiramente afastada, suas mãos apertando o avental com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Helena fez o primeiro lance, E4.
com a autoconfiança de quem nunca perdeu nada importante na vida. Seus dedos finos, adornados com anéis caros, deslizaram a peça branca com um sorriso condescendente nos lábios. Rafael respondeu sem hesitar. 5. A defesa siciliana. O movimento fez com que um dos empresários mais velhos, sentado ao canto da sala, franzisse a testa e se inclinasse para a frente, subitamente interessado. Interessante escolha, comentou Helena, tentando manter o tom despreocupado, mas seu sorriso vacilou por um instante. Ela avançou seu cavalo para F3, seguindo a teoria básica. Rafael moveu seu peão para D6, protegendo a diagonal e preparando o desenvolvimento de suas peças. Seus olhos calculavam 3, 4, 5 lances à frente. A postura do menino começava a mudar a atmosfera na sala. Não havia mais risinhos abafados nem olhares de pena. O silêncio crescia a cada movimento, interrompido apenas pelo suave toque das peças no tabuleiro. Quando Rafael desenvolveu seu cavalo para F6 e, nos lances seguintes, posicionou suas peças em uma formação que claramente visava o controle do centro, Carlos, um dos convidados mais respeitados, sussurrou algo para o homem ao lado. "Onde esse garoto aprendeu a jogar assim?" murmurou alguém. Helena mantinha o sorriso, mas seus olhos traíam crescente preocupação. Ela havia esperado um jogo rápido, uma vitória fácil, que provocaria algumas risadas à custa do filho da empregada. Em vez disso, encontrava-se diante de um oponente que parecia antecipar cada um de seus movimentos. Na 10ª jogada, quando Rafael sacrificou um peão para abrir caminho para sua rainha, o silêncio na sala tornou-se absoluto. Cada peça que ele movimentava parecia desenhar um roteiro invisível no tabuleiro, uma estratégia que só ele conseguia enxergar completamente. Ricardo observava tudo com um misto de surpresa e orgulho crescente. Nunca havia visto o filho jogar contra alguém além dos senhores do parque. E agora todos os convidados ricos e poderosos de seu patrão estavam hipnotizados pelo talento do menino. Helena fez uma jogada defensiva, recuando seu bispo. Seu rosto, antes confiante, agora mostrava concentração intensa. Não estava mais jogando contra o filho da empregada. Estava jogando contra um oponente sério. E foi nesse momento que todos na sala perceberam que não estavam diante de um amador. O jogo de Rafael tinha profundidade, estratégia e uma elegância que só os verdadeiros conhecedores do xadrez conseguem apreciar. A brincadeira de mau gosto havia se transformado em algo completamente diferente. Rafael movia as peças com uma confiança que não combinava com seus 13 anos. Seus dedos deslizavam pelo tabuleiro como se cada jogada tivesse sido calculada 10 lances antes. Helena, por outro lado, começava a franzir a testa. O sorriso debochado que exibia no início da partida havia se transformado em uma expressão de concentração forçada. "Cheque", anunciou Rafael calmamente, após sacrificar um cavalo numa jogada que parecia imprudente minutos antes, mas agora revelava-se como parte de um plano maior. Os convidados, que inicialmente observavam a cena como quem assiste a uma piada em desenvolvimento, agora se aglomeravam em torno da mesa. Alguns cochichavam entre si, outros apontavam para o tabuleiro com expressões de surpresa. Um homem de terno cinza, que Helena havia apresentado como campeão regional de xadrez, balançava a cabeça em sinal de admiração. Helena respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Moveu seu rei para escapar do cheque, mas seu rosto denunciava que começava a entender. Aquilo não era sorte de principiante. O menino sabia exatamente o que estava fazendo. No canto da sala, Rosa permanecia imóvel, com as mãos trêmulas segurando uma bandeja vazia. Cada movimento certeiro do filho fazia seu coração disparar. Ela lembrava das noites em que Rafael, iluminado apenas pela luz azulada do celular com a tela rachada,
Estudava padrões de xadrez em vídeos gratuitos. Lembrava das manhãs de domingo em que ele acordava às 5 para caminhar 5 quilômetros até a biblioteca pública, onde podia usar o computador por 1 hora. Enquanto observava o filho encurralar a rainha de Helena com um bispo, Rosa sentiu lágrimas se formarem. Quantas vezes ouvira que gente como eles deveria se contentar com o básico? Quantas vezes a própria Helena havia falado sobre saber seu lugar quando Rosa pedia um adiantamento para comprar material escolar? O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som das peças tocando o tabuleiro. A cada movimento de Rafael, a expressão de Helena endurecia mais, como se cada lance fosse uma pequena humilhação. O que começara como uma tentativa de ridicularizar transformava-se lentamente em uma lição que ninguém naquela sala esqueceria tão cedo. Rafael moveu o bispo deliberadamente para uma casa desprotegida, seus olhos calmos revelando nada enquanto Helena considerava a peça aparentemente sacrificada. Um silêncio tenso caiu sobre a sala quando um dos convidados, Maurício, que havia sido campeão universitário de xadrez anos atrás, soltou um suspiro audível. Ele se inclinou para a frente, os olhos arregalados fixos no tabuleiro. "Helena, cuidado!" Maurício alertou, sua voz baixa, mas urgente. "Esse garoto sabe o que está fazendo." Helena forçou uma risada, seus dedos pairando sobre o cavalo que poderia facilmente capturar o bispo exposto. "Por favor, Maurício, é apenas um erro de iniciante." Mas algo na configuração das peças a incomodava. O menino havia jogado com precisão até agora. Por que cometeria um erro tão óbvio? Enquanto estudava o tabuleiro mais atentamente, uma sensação desconfortável começou a crescer dentro dela. As peças de Rafael, aparentemente desorganizadas, pareciam formar um padrão que ela não conseguia decifrar completamente. Pela primeira vez naquela noite, Helena sentiu uma pontada de dúvida. Seus dedos tremeram levemente ao tocar o cavalo. "Tem certeza que quer fazer esse movimento?" perguntou Rafael. Sua voz infantil contrastando com a maturidade da pergunta. Helena sentiu o rosto esquentar. Quem esse menino pensava que era para questioná-la? Ela era a anfitriã, a milionária, a jogadora invicta naquele círculo social. Com um movimento decidido, capturou o bispo. Rafael sorriu discretamente, movendo imediatamente sua torre para uma posição que Helena não havia considerado. "Cheque", ele disse simplesmente. O coração de Helena acelerou. Ela nunca havia sentido isso antes, uma verdadeira ameaça ao seu domínio no tabuleiro. Em seu próprio salão, cercada por pessoas que a admiravam, ela de repente se sentia vulnerável. Pela primeira vez, sentia-se ameaçada em seu próprio trono, e por alguém que, até minutos antes, ela nem enxergava. Rafael deslizou os dedos sobre a peça, fingindo hesitação. Seus olhos calculavam não apenas o tabuleiro, mas também as reações ao redor. Após um suspiro teatral, avançou um peão com aparente incerteza. Era uma atuação perfeita, a personificação da insegurança que Helena esperava ver. Na verdade, cada movimento seu era meticulosamente planejado, conduzindo-a para uma armadilha invisível. Helena sorriu com superioridade, acreditando que o garoto estava finalmente sucumbindo à pressão. Moveu sua torre com confiança renovada, sem perceber que acabara de sacrificar sua posição defensiva. Os olhos de Rafael brilharam por um instante, mas logo retomou sua expressão pensativa. Ao redor deles, o clima na sala havia mudado drasticamente. O que começara como entretenimento cruel transformava-se em algo completamente inesperado. Alguns convidados começaram a se remexer nas cadeiras, ajustando gravatas e cochichando entre si. Um homem de terno cinza franziu o senho, reconhecendo a estratégia que Rafael empregava. Uma variação sofisticada, raramente vista em torneios amadores. "Ela não percebe o que está acontecendo", sussurrou uma mulher para seu acompanhante. "O garoto está jogando com ela."
O sorriso de Helena começava a vacilar. 3 movimentos atrás, tinha certeza da vitória. Agora, uma sensação incômoda crescia em seu peito. Suas peças, antes dominando o centro do tabuleiro, pareciam subitamente vulneráveis, cercadas por uma rede invisível. Os convidados, que antes riam e zombavam do filho da empregada, agora observavam em silêncio respeitoso. Alguns até torciam secretamente pelo menino. O espetáculo de humilhação continuava, mas o alvo havia mudado. A cada movimento de Rafael, mais evidente ficava que Helena havia subestimado gravemente seu oponente. Seu movimento, disse Rafael, com voz suave, quase compassiva, como se estivesse dando à anfitriã uma última chance de escapar com dignidade. Helena sentiu o controle da situação escapando por entre seus dedos como areia fina. Precisava recuperar sua posição de superioridade diante dos convidados, que agora observavam atentamente o desenrolar daquela partida inesperada. Com um sorriso forçado e tom condescendente, inclinou-se ligeiramente na direção do garoto. Você aprendeu essas jogadas vendo vídeos no YouTube, não foi? Esses jovens de hoje passam o dia todo grudados nas telas, comentou com uma risada artificial, buscando cumplicidade nos olhares dos outros presentes. Rafael manteve a compostura, seus olhos fixos no tabuleiro enquanto movia metodicamente mais uma peça. Sem demonstrar qualquer incômodo com a provocação, respondeu com voz calma e educada. Aprendi com livros da biblioteca de Jacarepaguá, senhora. Eles têm uma boa seção de xadrez. O nome do bairro da Zona Oeste carioca caiu como uma bomba naquele ambiente. Um silêncio denso e imediato preencheu o salão dourado. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. Jacarepaguá era um mundo distante daquele apartamento na Vieira Souto. Uma realidade que raramente penetrava as paredes daquele condomínio de luxo, exceto na forma dos trabalhadores que serviam as famílias abastadas. Dona Márcia, que servia bebidas num canto próximo, não conseguiu disfarçar o orgulho que sentiu ao ouvir seu filho mencionar com tanta naturalidade suas origens. Ela sabia dos sacrifícios que fazia para levar Rafael 3 vezes por semana àquela biblioteca, mesmo após longas jornadas de trabalho. Eduardo, por sua vez, parecia genuinamente intrigado. Observava o menino com um novo olhar, como se enxergasse pela primeira vez algo além da roupa simples e da origem humilde. Havia uma dignidade na maneira como Rafael se portava que começava a despertar sua admiração. Helena tentou retomar a conversa com outro comentário, mas sua voz soou vazia diante da verdade que agora pairava sobre todos. O talento não respeitava códigos postais. Não se limitava a apartamentos de cobertura ou a sobrenomes ilustres. Ali, naquele momento, um menino da periferia demonstrava que a genialidade podia florescer em qualquer lugar, mesmo nos cantos mais improváveis da cidade. O 10º movimento de Rafael foi como um golpe de mestre que deixou todos boquiabertos. Com um simples deslizar do bispo pela diagonal, ele criou uma armadilha dupla que colocou Helena em uma posição impossível. Se ela movesse seu rei para escapar da ameaça imediata, sua dama ficaria exposta e seria capturada no próximo lance. Se optasse por proteger a poderosa dama, abriria caminho para um xeque-mate em apenas 3 movimentos. Helena encarou o tabuleiro com os olhos arregalados. Seus dedos pairaram sobre as peças, hesitantes, enquanto gotas de suor começavam a formar-se em sua testa. Tentou manter a compostura, forçando um sorriso confiante, mas seus olhos atraíam completamente. O pânico era visível para todos os presentes. Esse menino não está brincando, murmurou um dos convidados, um empresário de terno impecável que até então sorria com desdém. Ele está dando aula. O comentário espalhou-se como fogo entre os presentes. De repente, as risadinhas e conversas paralelas cessaram. O silêncio tomou conta da sala, enquanto todos os olhos convergiam para o tabuleiro.
Mesmo aqueles que pouco entendiam de xadrez podiam perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Os sorrisos zombeteiros foram substituídos por expressões de espanto e respeito. Helena respirou fundo, encarando Rafael com um novo olhar. Não havia mais condescendência em seus olhos, apenas a compreensão tardia de que subestimara gravemente seu oponente. O menino, por sua vez, mantinha-se sereno, como se aquela situação fosse apenas mais um problema matemático a ser resolvido. Os convidados, agora completamente envolvidos na partida, aproximaram-se do tabuleiro. Alguns cochichavam análises, outros simplesmente observavam em silêncio reverente. A genialidade que brotava diante deles era impossível de ignorar ou diminuir. Após longos minutos de contemplação, Helena finalmente moveu seu rei, sacrificando a dama. Era uma escolha desesperada, mas a única que poderia prolongar minimamente a partida. Rafael apenas assentiu, como se já esperasse exatamente aquela jogada. A derrota de Helena estava selada, e todos na sala agora sabiam disso. O rosto de Helena contorceu-se numa expressão de pânico mal disfarçado. Ela encarou o tabuleiro como se pudesse mudar a realidade apenas com o olhar. Seus dedos trêmulos pairaram sobre as peças, hesitantes, enquanto sua mente desesperadamente buscava uma saída. Finalmente, tomou coragem e avançou seu cavalo numa jogada ousada, quase temerária. Era seu último recurso. Uma armadilha que funcionara tantas vezes contra adversários intimidados por sua posição social. Rafael observou o movimento com calma. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, não de arrogância, mas de pura apreciação pelo jogo. Com a tranquilidade de quem já visualizara todas as possibilidades 10 jogadas adiante, ele moveu sua dama com precisão cirúrgica através do tabuleiro. "Cheque!" anunciou o menino, sua voz suave cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O salão inteiro prendeu a respiração. Os convidados, que antes cochichavam e riam, agora estavam completamente imóveis, como se tivessem sido congelados no tempo. Até os garçons pararam de circular, bandejas suspensas no ar. O único som era o tic-tac do relógio ornamentado na parede. Helena sentiu gotas de suor escorrerem por sua testa. Seu rosto, normalmente composto e controlado, agora traía cada emoção que tentava esconder. Ela olhava para o tabuleiro, para Rafael, para os convidados e novamente para o tabuleiro. Sua mente, acostumada a manipular situações sociais com maestria, agora a atraía completamente. A verdade era inescapável. Ela estava encurralada por um menino de 12 anos, filho de sua empregada. O mesmo menino que ela convidara para ser humilhado, agora a colocava em seu lugar com uma elegância devastadora. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Helena Monteiro se sentia genuinamente pequena, insignificante. E o pior, essa sensação vinha justamente de quem ela menos esperava, de alguém que considerava inferior e descartável. O relógio continuava seu ritmo implacável, marcando os segundos da humilhação pública que ela mesma orquestrara, mas que agora se voltava contra ela como um bumerangue cruel. Helena respirou fundo, encarando a realidade que nunca imaginou enfrentar. Rafael olhou para sua mãe, que agora estava de pé, com os olhos marejados de lágrimas. A emoção era palpável, como se cada movimento das peças no tabuleiro representasse mais do que um simples jogo. "Mãe, lembra quando você disse que um dia a gente ia mostrar nosso valor?" perguntou ele, com a voz embargada, mas firme. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de pronunciar qualquer palavra, enquanto uma lágrima teimosa escorria por seu rosto. O público, antes tão elitista e condescendente, agora observava em silêncio absoluto. Aqueles mesmos convidados que horas antes riam da brincadeira de Augusto, agora testemunhavam algo que jamais esperavam ver
naquela mansão. O garoto, que deveria ser motivo de piada, estava reescrevendo a história diante deles. Alguns se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras. Outros olhavam fixamente para o tabuleiro, como se tentassem entender não apenas o jogo, mas o significado maior do que estava acontecendo. "Me acho que subestimaram o garoto da favela", comentou baixinho um senhor de cabelos grisalhos para sua esposa, que assentiu discretamente. A tensão era cortante. Cada movimento de Rafael era seguido por suspiros contidos. Não era apenas um jogo de xadrez. Era um espetáculo onde séculos de preconceito e expectativas estavam sendo virados do avesso. Dona Cida permanecia de pé, as mãos cruzadas sobre o uniforme de empregada, como uma estátua de dignidade. Seus olhos alternavam entre o filho e os rostos da alta sociedade que os cercavam. Por um momento, ela não era mais a empregada invisível que servia champanhe e limpava as migalhas deixadas por aquelas pessoas. Era uma mãe orgulhosa, uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, havia criado um filho extraordinário. O som das peças movendo-se sobre o tabuleiro ecoava pelo salão. Rafael jogava com a precisão de um maestro conduzindo uma orquestra. Cada movimento era calculado. Cada estratégia meticulosamente planejada. O que começara como uma humilhação transformava-se agora em uma lição silenciosa sobre não julgar um livro pela capa, ou um menino pela condição social de sua mãe. Helena cerrou os punhos, sentindo o rosto queimar de humilhação. Não podia aceitar que o filho da empregada a tivesse derrotado tão facilmente. Seus olhos percorreram os rostos atônitos dos convidados, que agora olhavam para Rafael com uma mistura de espanto e admiração. "Isso é pura sorte", ela exclamou, levantando-se bruscamente da cadeira. "Ninguém aprende isso sozinho. Deve ter trapaceado ou decorado alguns movimentos básicos. Aposto que nem sabe o que acabou de fazer." O silêncio que seguiu foi cortante. Rafael permaneceu sentado, os olhos fixos no tabuleiro onde as peças contavam a história da sua vitória. Quando finalmente ergueu o olhar, não havia raiva em seus olhos, apenas uma serenidade que contrastava com a fúria de Helena. "Na verdade, aprendi estudando as partidas de Magnus Carlsen, Garry Kasparov e tantos outros mestres." Ele respondeu com voz calma. "Estudei sozinho, na biblioteca pública, porque nunca me deram oportunidade. Nunca tive um professor particular ou torneios caros para participar." As palavras pairaram no ar como uma acusação silenciosa. Eduardo, que observava tudo de perto, sentiu o peso da verdade cair sobre seus ombros. Por anos, havia ignorado o potencial daquele garoto que frequentava sua casa quase diariamente. Márcia, de pé próxima à porta, assistia à cena com lágrimas nos olhos. O orgulho pelo filho misturava-se à dor de todas as portas fechadas que ele enfrentara. Quantas vezes Rafael havia pedido para participar de um clube de xadrez? Quantas vezes ela teve que explicar que não podiam pagar? Você estudou sozinho?" perguntou Carlos, um dos convidados, quebrando o silêncio constrangedor. "Mas sem nenhum treinamento formal", Rafael assentiu. "Livros, vídeos online quando conseguia acesso e muita prática mental. Às vezes, quando não tinha tabuleiro, desenhava um no caderno e jogava contra mim mesmo." Helena sentou-se novamente, derrotada não apenas no jogo, mas em sua arrogância. A sala, antes repleta de risos debochados, agora estava tomada por um silêncio reflexivo. O jovem que deveria ser objeto de zombaria tornara-se, em questão de minutos, o centro genuíno de admiração. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. As mãos de Rafael moveram-se com a precisão de um cirurgião, deslizando a torre para sua posição final. Seus olhos, antes tímidos, agora brilhavam com uma confiança tranquila enquanto pronunciava as palavras que todos já podiam ver no tabuleiro.
Checkmate. Helena permaneceu imóvel, os olhos fixos nas peças, como se esperasse que elas magicamente se reorganizassem. Sua respiração ficou suspensa por alguns segundos enquanto processava o que acabara de acontecer. Não era apenas uma derrota, era uma demolição meticulosa de sua estratégia, executada por alguém que ela considerara indigno até de sentar à sua mesa. O movimento final de Rafael não havia sido apenas eficiente, fora elegante, o tipo de jogada que aparece em livros de estratégia. Os convidados, que antes se aglomeravam ao redor de Helena com sorrisos bajuladores, agora olhavam para Rafael com uma mistura de espanto e admiração. Ninguém aplaudiu Helena desta vez. Ninguém ofereceu consolos vazios ou desculpas sobre sua distração. A verdade estava escancarada no tabuleiro entre eles. O filho da empregada não era apenas bom, era excepcional. Onde você aprendeu a jogar assim? Perguntou um dos executivos, quebrando o silêncio constrangedor. Rafael deu de ombros com uma humildade que contrastava com a arrogância que permeava aquele ambiente. Na biblioteca pública e com vídeos online, minha mãe sempre me incentivou. Dona Cida, que observava tudo de um canto da sala com as mãos trêmulas, não conseguiu conter as lágrimas de orgulho. Por anos, ela havia sacrificado horas de sono para que o filho pudesse estudar, economizado cada centavo para comprar livros usados, acreditado quando todos duvidavam. Helena finalmente levantou os olhos do tabuleiro. Seu rosto, normalmente composto e controlado, revelava uma mistura de emoções conflitantes. A humilhação de ser derrotada em seu próprio jogo, literalmente, diante de todos os seus convidados importantes. Mas também havia algo mais ali, um reconhecimento relutante de que havia julgado terrivelmente mal o rapaz à sua frente. Parece que subestimei você, ela disse finalmente, com a voz controlada, mas tensa. Rafael não sorriu com arrogância nem se gabou, apenas assentiu respeitosamente, como se aquela partida fosse apenas mais uma em sua jornada, não o momento definidor que todos na sala percebiam que era. Helena se levantou abruptamente, derrubando as peças de xadrez que se espalharam pelo tabuleiro e caíram no chão. Seu rosto estava vermelho de raiva e vergonha. Isso foi armado. Alguém treinou esse garoto para me humilhar, gritou ela, apontando um dedo acusador para Dona Célia, que observava a cena com os olhos arregalados. Você planejou isso tudo, não foi? Contratou algum professor para ensinar truques ao seu filho? Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. Alguns cochichavam entre si, outros simplesmente observavam a cena constrangedora que se desenrolava. Dona Célia deu um passo à frente, mas antes que pudesse responder, Rafael falou, sua voz calma e controlada. Ninguém me treinou, disse ele, ainda sentado na cadeira, com as mãos cruzadas sobre o colo. Seus olhos escuros fixos em Helena demonstravam uma maturidade além de seus 12 anos. Aprendi xadrez sozinho, estudando livros na biblioteca pública. Se a senhora acha que foi sorte, posso provar que não foi. O silêncio tomou conta do salão. Helena bufou, ainda não convencida. Foi quando Rafael lançou seu desafio com uma confiança que deixou todos perplexos. Posso jogar contra todos vocês ao mesmo tempo, se quiserem. A declaração pairou no ar como uma bomba. Os convidados se entreolharam, alguns rindo nervosamente, outros visivelmente intrigados. Eduardo, que observava tudo de perto, arregalou os olhos, impressionado com a audácia do garoto. Isso é ridículo, protestou Helena, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Algo na expressão serena de Rafael a fazia duvidar de suas próprias acusações. Não é ridículo, interveio Carlos, um dos executivos presentes. Na verdade, é fascinante. Eu aceito o desafio. Ele se aproximou e estendeu a mão para Rafael. Um a um, outros 5 convidados se manifestaram, aceitando participar daquele inusitado desafio.
Alguém sugeriu que montassem 6 tabuleiros em uma grande mesa no centro do salão. Eduardo rapidamente deu ordens aos empregados para que organizassem o espaço. Dona Célia observava tudo com um misto de orgulho e apreensão. Nunca tinha visto seu filho enfrentar um desafio tão grande. Quando os tabuleiros foram posicionados, Rafael se levantou calmamente e caminhou até o centro do salão, onde seria o protagonista de um espetáculo que ninguém ali jamais esqueceria. Rosa finalmente ergueu a voz. Meu filho não é arrogante, dona Helena. Ele é só honesto sobre o talento dele, coisa que a senhora nunca foi sobre si mesma. As palavras saíram firmes, sem tremor, carregando o peso de anos de silêncio. Os convidados na sala congelaram. Taças de champanhe suspensas no ar. Nunca tinham visto uma empregada confrontar Helena daquela maneira. Como ousa falar assim comigo na minha própria casa? Helena respondeu, seu rosto pálido de raiva. O ambiente ficou tenso, dividido entre quem queria sair discretamente e quem queria ver até onde aquela história iria. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. Outros pareciam secretamente satisfeitos com o confronto. Estou cansada, dona Helena, continuou Rosa, ajeitando o uniforme com dignidade. A senhora sempre tratou pessoas como objetos, sempre achou que podia comprar respeito e admiração. Mas o talento do meu Mateus não tem preço. Pela primeira vez, Rosa não abaixava os olhos diante da patroa. Havia uma força nova nela, como se cada movimento de peça que Mateus fizera no tabuleiro tivesse também movido algo dentro dela. Você está despedida, Helena sussurrou, tentando manter a compostura. De amanhã mesmo quero você fora daqui. Não será necessário, respondeu Rosa calmamente. Eu já ia pedir demissão, só fiquei para ver meu filho mostrar o que sabe fazer. Renato, que observava tudo de perto, deu um passo à frente. Helena, você está sendo injusta. O garoto tem um dom extraordinário. Não se meta, Renato, cortou Helena. Isso é entre mim e minha empregada insolente. Ex-empregada, corrigiu Rosa, com um leve sorriso nos lábios. E quanto ao Mateus, ele não precisa da sua caridade ou das suas piadas. Ele já recebeu 3 ofertas de bolsa de estudo esta semana. Mateus, ainda sentado junto ao tabuleiro de xadrez, observava tudo com olhos atentos. Não parecia abalado, apenas curioso, como se analisasse mais um problema de xadrez, só que desta vez as peças eram pessoas e suas emoções complexas. Mãe, ele chamou suavemente. Está tudo bem. Já mostrei o que vim mostrar. Helena olhou para o garoto, depois para Rosa, e algo em seu olhar mudou. Não era exatamente arrependimento, talvez fosse apenas a constatação de que havia subestimado não apenas o talento de Mateus, mas também a força de sua mãe. Rosa encarou Helena com uma dignidade que jamais havia demonstrado antes. Os anos de submissão pareciam ter evaporado em um único instante de coragem. Você esqueceu seu lugar nesta casa? Helena sibilou, com o rosto contorcido em uma máscara de indignação. Sua voz, normalmente controlada, tremia ligeiramente. Depois de tudo que fizemos por você, dando emprego quando ninguém mais daria, os convidados observavam em silêncio constrangedor. Alguns desviavam o olhar, outros assistiam fascinados ao confronto que se desenrolava diante deles. Rosa respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar sobre ela, mas pela primeira vez não se curvou. Não, senhora Helena, respondeu com voz firme e clara. Eu não esqueci meu lugar. Eu finalmente lembrei do meu valor. Aquelas palavras simples caíram como um raio na sala. Helena recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. O império cuidadosamente construído de falsa superioridade começava a desmoronar diante de todos. A máscara de benevolência que a família Mendes usava por anos estava rachando. Como você ousa? Helena começou, mas sua voz falhou. Pela primeira vez, parecia não encontrar palavras.
Mateus se aproximou de sua mãe e segurou sua mão. Aquele gesto silencioso dizia tudo. Rosa não estava mais sozinha. Não era mais apenas a empregada invisível que todos podiam ignorar ou tratar como objeto. Era uma mulher, uma mãe, um ser humano completo que exigia respeito. Os murmúrios começaram a circular pela sala. Alguns convidados trocavam olhares significativos. Outros pareciam genuinamente desconfortáveis. O verniz social que cobria as relações de poder naquela mansão havia sido arrancado, expondo a crueldade subjacente que todos fingiam não ver. Ricardo observava tudo com uma expressão ilegível. Por um momento, seu olhar cruzou com o de Rosa, e ela viu algo que nunca tinha notado antes: uma sombra de vergonha. O deputado Antônio Mendes, figura respeitada na política nacional, ergueu a mão num gesto que silenciou a sala. Seus olhos severos fixaram-se em Helena, que ainda gesticulava freneticamente. "Basta, Helena", disse ele com voz firme, mas controlada. "O rapaz te venceu porque é simplesmente melhor, não porque alguém armou algo contra você." Helena, com o rosto vermelho como pimenta, abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. Suas mãos tremiam enquanto tentava reorganizar as peças no tabuleiro. "Vocês não entendem", insistiu ela, sua voz subindo uma oitava. "Isso foi claramente uma armação para me humilhar na frente de todos. Como esse filho de empregada poderia..." Suas palavras morreram no ar quando percebeu o silêncio sepulcral que dominava a sala. Os sorrisos condescendentes e os olhares de apoio que ela esperava não vieram. Em vez disso, rostos chocados e desaprovadores a encaravam. Alguns convidados trocavam olhares embaraçados, outros balançavam a cabeça em desaprovação. O comentário preconceituoso havia sido a gota d'água. Helena havia cruzado uma linha que nem mesmo seus amigos mais próximos estavam dispostos a tolerar publicamente. Ela tentou se recompor, ajeitando nervosamente o colar de pérolas, mas era tarde demais. "Eu só quis dizer que..." Ela começou, mas sua voz se perdeu no vazio. Ninguém mais a ouvia. A atenção da sala inteira havia se deslocado para Rafael, que permanecia de pé ao lado do tabuleiro, com uma dignidade silenciosa que contrastava drasticamente com o colapso social de Helena. O deputado Mendes se aproximou de Rafael e estendeu a mão. "Jogo impressionante, jovem. Onde aprendeu a jogar assim?" Rafael apertou a mão oferecida com firmeza, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e alívio. "Na biblioteca pública, senhor. Eles têm um clube de xadrez aos sábados." Outros convidados começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor do jovem. Perguntas vinham de todas as direções, sobre suas estratégias, sobre quanto tempo jogava, sobre seus estudos. Helena permanecia isolada perto da mesa de bebidas, observando com descrença como seu próprio evento havia sido completamente sequestrado. Seu plano de humilhação havia se voltado contra ela da maneira mais espetacular possível. Rafael terminou de arrumar meticulosamente as peças no tabuleiro, colocando cada uma em seu devido lugar, com a precisão que só um verdadeiro enxadrista possui. Seus dedos deslizaram pela última peça, o rei branco, que ele ajeitou no centro do quadrado. Levantou-se da cadeira e olhou para sua mãe, que o observava com um misto de orgulho e cansaço estampado no rosto. "Vamos embora, mãe. Amanhã tem prova na escola", disse ele, com uma voz que soava muito mais madura do que seus 12 anos. Dona Cláudia pegou sua bolsa e já se preparava para sair, quando o deputado Mendonça, que havia observado toda a partida com crescente interesse, aproximou-se rapidamente. Diferente do tom condescendente que usara no início da noite, agora sua voz carregava genuíno respeito. "Rafael, espere um momento", chamou o deputado, ajeitando o paletó caro. "Gostaria de conversar com você sobre algo importante." O menino parou e virou-se, ainda sério.
O homem que antes o tratara como uma atração circense, agora parecia quase nervoso. Já pensou em bolsa de estudos? Tenho contatos na UFRJ. Posso te ajudar a conseguir algo quando chegar a hora. Um talento como o seu não pode ser desperdiçado. Rafael encarou o deputado por alguns segundos, processando a oferta. Lentamente, um sorriso, o primeiro daquela noite, iluminou seu rosto, transformando completamente sua expressão. Muito interesse, senhor, respondeu, estendendo a mão para o deputado. Dona Cláudia observava a cena com os olhos marejados. Aquela mesma mansão, que horas antes representava humilhação, agora poderia ser o portal para o futuro que seu filho merecia. O senhor Almeida, ainda atordoado pela derrota, aproximou-se também, como se finalmente enxergasse Rafael como ele realmente era. Não o filho da empregada, mas um prodígio que acabara de lhe dar uma lição, tanto no xadrez quanto na vida. Podemos marcar outra partida qualquer dia desses, sugeriu o Sr. Almeida, com uma humildade forçada, mas necessária. Tenho muito a aprender com você. Rafael assentiu educadamente, mas seus pensamentos já estavam na prova de matemática do dia seguinte, e nas possibilidades que aquela noite inesperada acabara de abrir. O salão mergulhou em um silêncio pesado, enquanto Joana e Pedro caminhavam de cabeça erguida em direção à saída. Ninguém ousou dizer uma palavra. Os convidados trocavam olhares constrangidos, alguns fingindo interesse súbito em suas taças de champanhe, outros consultando relógios como se tivessem compromissos urgentes. Um a um, murmurando desculpas vagas, foram se retirando. O motorista de Rodrigo Mendes foi o primeiro a pedir licença, seguido pelo casal Almeida e seus filhos. A família Castro, conhecida por nunca perder uma festa, inventou uma emergência familiar. Em menos de 20 minutos, o salão suntuoso que antes transbordava de risos e conversas estava praticamente vazio. Helena permaneceu imóvel diante do tabuleiro de xadrez, as peças caídas como soldados em um campo de batalha. Seus dedos tremiam levemente ao tocar o rei negro derrubado. Aquela peça de madeira nobre, esculpida à mão na Itália, agora parecia zombar dela. O que deveria ter sido uma diversão cruel, à custa de um garoto humilde, transformou-se na maior humilhação de sua vida social. Enquanto os últimos convidados saíam apressados, Helena podia ouvir os cochichos. Quem diria? O filho da empregada. Nunca vi nada igual. A cara dela quando ele disse cheque-mate. A notícia já começava a se espalhar. Amanhã, nos almoços executivos, nas reuniões de diretoria, nos clubes exclusivos e salões de beleza frequentados pela elite, todos comentariam sobre como a poderosa Helena Vasconcelos foi derrotada em seu próprio jogo por um menino que ela tentou humilhar. O mordomo entrou silenciosamente para recolher as taças abandonadas. Helena dispensou-o com um gesto. Queria ficar sozinha com seus pensamentos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peso de suas próprias ações. Aquela noite mudara algo fundamental. Não era apenas sobre um jogo perdido, mas sobre um sistema de valores que desmoronava como um castelo de cartas. Em algum lugar da cidade, um menino prodígio voltava para casa com sua mãe, levando consigo não apenas a vitória no xadrez, mas também a dignidade que Helena tentara lhes roubar. Rafael caminhava pelo campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro com um sorriso discreto nos lábios. 6 meses haviam se passado desde o torneio, e sua vida tinha mudado completamente. Como bolsista integral do curso de matemática, ele já era reconhecido entre professores que o convidavam para projetos de pesquisa avançada. Seus colegas o respeitavam não apenas pelo seu talento com números e estratégia, mas pela humildade com que tratava a todos. Às terças e quintas, após as aulas, ele ainda dava aulas de xadrez para crianças de comunidades carentes no projeto que criou com a ajuda do professor Mendes.
Nunca imaginei que aquele dia na mansão dos Albuquerque seria o ponto de virada da minha vida. Pensava enquanto observava o pôr do sol na Baía de Guanabara. A história do jovem prodígio de xadrez, filho de empregada doméstica, havia se espalhado rapidamente. Primeiro em grupos de WhatsApp, depois em páginas de notícias locais. Até chegar aos grandes portais. Rafael recusou a maioria dos convites para entrevistas, aceitando apenas participar de programas educativos onde pudesse falar sobre a importância do acesso à educação. Sua mãe, Rosa, finalmente pôde deixar o trabalho como doméstica. Agora, ela coordenava um projeto social de capacitação profissional para mulheres, usando sua própria experiência como exemplo de perseverança. Quanto a Helena, o vídeo de seu comportamento no torneio lhe custou caro. Seus amigos da alta sociedade se afastaram gradualmente, envergonhados pela associação. Seu convite para presidir uma ONG de educação foi discretamente retirado. Nas raras vezes em que era vista em eventos sociais, não conseguia mais sustentar o mesmo ar de superioridade. Seu marido, surpreendentemente, havia se aproximado de Rafael, financiando silenciosamente bolsas de estudo para jovens talentos em comunidades carentes, um gesto que ele fazia questão de manter longe dos holofotes. No apartamento modesto, mas confortável que agora dividiam, Rosa guardava com carinho o troféu do torneio na estante da sala. Ao lado dele, uma foto de Rafael com o professor Mendes e uma nova com seus colegas da universidade. "Sabe, mãe", disse Rafael naquela noite enquanto estudavam juntos na mesa da cozinha. Ela para seu curso de administração e ele para uma prova de cálculo avançado. "Acho que entendi algo importante sobre o xadrez e a vida." Rosa o olhou com curiosidade. "No final, não importa de onde você veio, mas sim os movimentos que você escolhe fazer." Eles sorriram, cúmplices, sabendo que o verdadeiro xeque-mate não estava no tabuleiro, mas na dignidade com que enfrentaram cada desafio.